E aí, pecuária? Bom, estamos começando mais um podcast Negócio Animal e como vocês sabem, o podcast Negócio Animal tem o intuito de levar informações, tecnologia, informações financeiras, tudo do mundo da pecuária, principalmente histórias. Eu sou Gustavo Pereira e sou o hosting aqui do canal. Hoje a gente tem convidados especiais que vai falar de um assunto muito bacana, mas antes eu preciso agradecer aos nossos incentivadores aqui do podcast Negócio Animal. A M Ferramentas é um desses incentivadores do nosso trabalho, eles criam e produzem e fabricam ferramentas especiais para a lida do dia a dia do mundo do cavalo, de qualquer raça. É muito bacana, procurem e olhem porque vocês vão se surpreender com os materiais que eles criam. E hoje então a gente tem aqui um assunto muito especial que eu estou muito ansioso para falar, que é a respeito do contrato na compra e venda de animais. É muito importante essa informação. Eu tenho aqui convidados especiais, a Nájila Zomer, o Luiz Felipe Bizelli, que são do escritório Bizelli e Nunes Advogados, que estão se tornando especialistas nessa área de contratos para compra e venda de animais. Obrigado, Luiz Felipe, obrigado, Nájila, pela presença de vocês, aqui para estar debatendo um assunto tão importante que a gente tem a missão hoje, nós três aqui, de mostrar a importância para o nosso público de fazer o contrato na compra e venda de animal. É um prazer estar aqui hoje, fiquei muito feliz com o convite, a gente ficou muito feliz de poder falar hoje sobre contrato. Óbvio que a gente já falou hoje mais de compra e venda, mas lembrando, né, que contrato não é só em compra e venda, então a gente tem contrato de tabulagem, prestação de serviço, coisa Sim. que na área equestre a gente quase não tem. Então vai ser uma portinha ali para abrir para o pessoal pensar um pouquinho. É isso aí, instigar o pessoal e mostrar a importância desses outros contratos também, de todos os serviços que estão acoplados no mundo dos animais, no mundo do equino, né? Que é, por exemplo, o veterinário também, prestar o serviço com o contrato, até o pessoal do casco, todos os serviços a gente orientar aqui que é importante ter o contrato, né, Luiz? Com certeza. Hoje em dia a gente percebe que muitas coisas acabam desenvolvendo por uma necessidade de uma documentação, né? O que antes no passado não precisava, que o fio do bigode, né, valia muito na época de fazer uma negociação, sim. Hoje em dia é sempre importante tu ter alguma coisa documentada para tu evitar de que seja atribuída alguma culpa para você de uma coisa que você de fato não fez, um cuidado a mais que você tem que ter. Eu acho que esse papo vai ser legal para realmente abrir a mente dessas pessoas que fazem esse tipo de negociação para entender a seriedade desse negócio, porque envolve muita coisa, né? E para evitar a dor, né? Porque exatamente. A gente fazendo amor. A gente está aqui, a gente está aqui numa áurea de amor para mostrar para vocês a importância do contrato. Tudo, gente, prevenção é muito importante, então aqui a gente está com muito amor envolvido para mostrar para vocês a importância do contrato na prestação de serviço, na compra e venda, no mundo dos cavalos. É muito importante, né? E se não for no amor, vai ser na dor. Então, qual que é a dor? É quando passa um perrengue, né? Você falou um ponto muito importante, né? De a gente não ser acionado por uma culpa, mas também tem um outro lado. O contrato, né? Como você estava dizendo, Luiz, é importante para as duas partes. Exatamente. Para quem está vendendo, para não ser importunado por uma coisa que não tem responsabilidade, né? E para quem está comprando, de poder cobrar uma coisa que ele tem o direito de ter, né? O contrato ele formaliza aquele negócio que está acontecendo. Então ele tem a função de proteger tanto quem está comprando quanto quem está vendendo, inclusive deixando muito claro o objeto desse negócio, né? Os riscos que esse objeto envolve, nesse caso especificamente a questão do cavalo. Então todo o risco que esse negócio envolve, a questão da saúde do animal, a questão do transporte do animal, né? A questão de toda aquela negociação, como que isso vai acontecer, como que vai ser o pagamento, né? Se tem uma possibilidade de um eventual parcelamento, se o pagamento vai ser à vista, porque é aquilo que a gente estava conversando antes, cara, mas ele vai me pagar à vista, mas não é só a tua responsabilidade de receber. A gente está falando da venda no Pix, né? Que a gente fala, a gente tem alguns clientes, né, no negócio animal, na plataforma, e, o teu animal saiu, vendi, poxa, mas... não, mas eu uso vocês quando é parcelado. Tá, mas e o pagamento à vista, você não tem contrato? Não, pagou, levou. Agora vamos falar um pouquinho do risco desse pagou, levou. É bem complicado, assim, porque quando a gente está comprando um animal, independente se é um animal de lazer, um animal de esporte, a gente tem que analisar a saúde do cavalo. Tem muitos casos no hipismo, pelo menos, que eu vejo, que a pessoa compra o cavalo e depois faz o exame de compra. Gente, não. Pelo amor de Deus, façam o exame de compra primeiro. Até tem vezes que pode fazer um pré-contrato, fazer ali, determinar que vai ser pago tal valor se o exame de compra foi aprovado. Então você faz uma reserva, digamos assim. Mas a gente também tem a questão de vício oculto. Tem um julgado, se não me engano, de São Paulo, em que foi comprado um cavalo de esporte. O cavalo tinha um problema X, eu não lembro corretamente agora o que era.
que foi descoberto pelo comprador só depois, tipo, uns 2 meses depois. E aí o juiz falou, não, devolve o cavalo e devolve o dinheiro. Aí o vendedor se ferrou, porque ele não falou. Falou assim, ele tem esse problema aqui, não estava no laudo veterinário, então é sempre importante ter essa situação do veterinário e quando for fazer o contrato formal, anexa junto o laudo. Ali, porque quando você não faz o contrato, você corre o risco de um juiz atuar com o conhecimento que ele tem de outras áreas. Exatamente. E aí não é exatamente aquilo que é mais adequado no mundo do cavalo. Né? Então, quando você tem um contrato, ele está regulando para as duas partes saberem exatamente quais são as responsabilidades, quais são os riscos. Se você não fizer, como esse caso você contou, o juiz vai dar o que ele achar que é mais adequado diante da experiência dele e que, de repente, não é o adequado no mundo do cavalo. E ele aplicou o CDC, né? Mas a gente tem uma análise também, porque não só na parte de julgar mesmo, mas quem está fazendo o contrato, a maioria dos contratos são feitos por advogados que não entendem da parte equestre. Então, assim, isso foi uma dor que eu... Ou pior ainda, né? Tem o Dr. GPT, né? O chat, exato. O chat GPT faz contrato. Quando eu comecei a montar, eu comprei a minha primeira égua e na época quem fez o contrato foi um advogado que a gente contratou lá. E assim, era um contrato muito seco. Extremamente seco, não tinha as cláusulas essenciais, assim, que hoje eu vejo que foi uma falha. Na minha segunda égua também foi a mesma coisa, porque eu ainda estava na faculdade de Direito, então eu não tinha a experiência, não podia atuar. E aí quando eu me formei, eu vi que isso não era um problema só meu. Inclusive, fui uma das únicas que fez o contrato de compra e venda. Então, a maioria das pessoas que eu falo, contrato, não precisa, sempre foi feito assim, compra ali, manda cá. Gente, as coisas evoluem, né? Então, você tem que evoluir junto, porque daqui a pouco, sempre é assim, nunca aconteceu, uma hora vai acontecer. A gente não quer que aconteça, mas vai acontecer. Então, se previna e tem alguém que entende do que está fazendo. Porque a parte equestre é muito diferente da parte civil comum. Cada cavalo, cada modalidade são situações muito específicas e são situações diferentes. Então, você precisa ter esse olhar diferenciado e interno do mundo equestre. É que você não está comprando, é importante dizer que você não está comprando um produto como você vai numa loja, compra um tênis e dá o problema, você volta na loja e te dá um outro tênis igual. Veio com um trinco aqui, troca. Envolve muita coisa, né? E o que as pessoas pensam assim, mas eu não vivo da compra e venda de cavalo, eu estou vendendo um cavalo, ou seja, eu estou comprando um cavalo, então eu não preciso de um contrato para isso, porque não é o meu objetivo, não é o meu negócio principal. Então o que eles pensam? Que o contrato é necessário quando você, eu tenho uma empresa que lida só com compra e venda de cavalos, então eu preciso formalizar esse meu objetivo. Não, é igual você comprar qualquer coisa. Se você comprar um carro a primeira vez, você não tem uma empresa que compra e venda carros, você vai comprar um carro, você vai assinar um contrato, onde vai editar todas as regras do negócio que você está formalizando. Exato. Para te dar garantia, se for o caso de garantia, tudo isso. Então, aquilo que envolve compra e venda, aquilo que envolve dinheiro, você tem que dar garantia se você está vendendo. E às vezes a gente vê problemas acontecendo, você deu um exemplo bom de compra de carro, né? Aí vai lá emocionado, né? Comprar o carro, não faz um contrato. Exato. E a loja não vai. Se tem um problema no câmbio, você não assinou o contrato. É claro que tem a defesa, o direito do consumidor, mas tem algumas coisas que escapam ali que se não tiver no contrato, você vai ficar na mão, né? Mesma coisa. Comprar um cavalo, o primeiro cavalo, é muito emocionante. Nossa, você está lá todo, na minha primeira você tá lá todo emocionado, você não vai lembrar, mas precisa agir com consciência. E desculpa, eu preciso pedir desculpa para a Nájila, porque a gente já percebeu pelo que ela falou, que ela é advogada, é especializada nos contratos de compra e venda de animais e serviços relacionados ao mundo equino. Mas deixar bem claro isso. Por quê? Porque ela monta, porque ela é do hipismo. Sou atleta, gente. Exatamente. Então ela tem essa paixão pela modalidade, né, do hipismo e começou a ver, né, no próprio mundo quais são os problemas numa prestação de serviço ou numa compra e venda de animal. Né? Hoje tudo, a maior parte, né, digamos assim, só grandes criadores têm alguém que faça o contrato. O resto, assim, se meu professor está vendendo, ou eu estou vendendo, ou algum conhecido está vendendo, é tudo de boca. Então ele conversa no WhatsApp, manda o cavalo, não tem contrato nenhum de transporte, não tem... Assim, até é uma situação complicada, o pessoal traz cavalo lá pra Ípica. Tá, gente, vocês fizeram um termo, assim, se acontecer alguma coisa, o que acontece se acontecer alguma coisa e o cavalo tá aqui dentro? Quem que vai pagar? Você tem seguro? Às vezes nem seguro tem. E o GTA? Pra começar, né? O chat. Então, gente, o chat é uma situação muito complicada. O GTA, perdão. Não, o GTA não,
O GTA O GTA, às vezes, as pessoas transitam com o animal e não fazem o GTA, né? Não. Assim, que é o mínimo, né? Que é o... Ali na hípica, daí segue de cada entidade para entidade. Ali na hípica a gente tem que fazer o GTA, acho que se eu não me engano, todo mês. Independente se o cavalo vai sair ou não da hípica. Porque que bacana, se acontecer alguma coisa, então a minha égua teve cólica e eu não tô competindo com ela. Preciso Como ir é pro que eu hospital vou, como é veterinário. que eu vou movimentar ela, gente? GTA é imprescindível. O passaporte tem que estar certo, os exames tem que estar certo. E tem lugares que não tem isso, e a gente tem a questão do morbo, né? Então, assim, esses exames que eles não fazem e não tem o GTA sempre certo, é muito complicado. Tanto é que teve, eu acho que, se eu não me engano, ano passado veio um cavalo, chegou lá na hípica, tá bom, cadê o GTA? Não tem. Volta. O cavalo teve que voltar. Acho que veio de São Paulo o cavalo, teve que voltar. Mas como é que o cara... Porque assim, pode parar no meio do caminho, na fiscalização Mas é que é aquela situação, é a mesma situação da questão contratual. Não vai dar é nada. difícil, não vai dar Não vai nada, não acontecer vai nada. acontecer. Só acontece com os outros. Só acontece com até acontecer contigo. Aí aconteceu contigo e agora? O que tu vai fazer? Porque o que envolve toda essa questão? Principalmente a questão contratual que a Nájila está falando, é essa questão assim, envolve todos os riscos. O trabalho do advogado, né, o que a gente faz? A gente tem que pensar no pior cenário que pode existir no que você está fazendo, para te preparar para todas as coisas. Não significa que a gente vai conseguir sempre solucionar 100% de tudo que está acontecendo. Mas a gente precisa te instruir para você estar ciente daqueles riscos que você está correndo em decorrência da atividade que você está fazendo. Né? Então você tem que saber, eu vou fazer isso, o cavalo vai sair de São Paulo e vai até Joinville. O que pode acontecer? Ele pode parar na polícia, pode pedir essa guia, pode pedir tudo mais. O cavalo tá indo competir. Mas meu cavalo tá indo competir. Cara, o policial... Tu não tem a documentação, meu amigo. E o policial não tá interessado Esse problema não é meu. Bom. Né? Volta, não vai conseguir fazer, não vai acontecer isso daí. Então tu vai perder muito tempo, então o pessoal fala, mas o advogado só pensa na parte ruim. É o nosso trabalho, entendeu? A gente precisa ser pessimista. A gente é pago pra isso. Exatamente. Sim. A gente tem que ver todos os cenários e cobrir os riscos, né? Inclusive, se o teu advogado não tá pensando na parte ruim, ele não tá fazendo um bom trabalho. Exatamente. Você tem que estar pensando na parte ruim, é um saco até. E eu sou assim, eu começo a pensar em tudo de ruim que pode acontecer. E aliás, né, a gente criou o Negócio Animal pensando nisso. Como é que a gente pode facilitar a vida das pessoas que estão negociando animais? Uma plataforma onde todo mundo ali coloca os animais à venda, são identificados quem estão colocando, não é qualquer um que coloca, não é qualquer animal. Claro. Então, há um crivo para saber quem coloca o animal ali. E depois disso, na hora da venda, ciente de que se a pessoa é um bom comprador ou não, quer dizer, se tem uma análise de crédito adequada, a gente gera um contrato entre as partes e faz toda a gestão dos pagamentos. Pode ser vendido no Pix à vista, no boleto parcelado, no cartão de crédito. Então, a ideia justamente foi essa. A gente vê, né, porque eu venho dessa área da pecuária, né, do bovino, como as coisas eram feitas no fio do bigode. Exato. Qual que era a abrangência que o meu pai tinha? Ele tinha ali os vizinhos em volta. Né? Ou o frigorífico perto. E todo mundo se conhecia. E se alguém fazia o negócio errado... Ninguém mais fazia negócio com aquela pessoa. Então aí, assim, todo mundo zelava muito pelo nome, né? Pelo bigode que tinha. Então, sim. Era bem isso. Hoje em dia a coisa mudou. A gente está fazendo negócio com várias pessoas. A gente, com uma plataforma dessa, a gente consegue aumentar o raio de atuação. Não é só para o meu vizinho que eu vendo para o Brasil inteiro, vendo para o estado inteiro. Então... foi criar realmente um ambiente seguro para isso. E o nosso debate constante com as pessoas faça o contrato. Né? A gente está muito ligado nessa questão da compra e venda, a gente sabe que tem os outros serviços, serviço veterinário, aluguel de cocheira, né? E o aluguel do cavalo também. Então a gente faz, não sei se todas as modalidades têm isso, mas eu tenho 2 éguas e uma delas eu não monto mais porque não é minha égua competitiva. Então eu estabulo essa égua para um terceiro. Então eu tenho um contrato de aluguel, basicamente ali. Não sabia dessa, que interessante. Então olha bem uma coisa legal, que eu aprendi. eu não estava pronta para vender ela, até quando estava falando com o Luiz, perguntou como é que é aquela parte. Eu sempre pergunto isso, né? Gente, você treina com o animal, aí chegou a hora de você aumentar o seu nível e aquele animal não consegue mais dar. Consegue. Aí você faz o que com aquele animal? Mas ele vira com a tua família. A relação, né? Exato. Então é muito difícil. Na época eu não estava preparada para vender ela ainda e eu falei assim, vou dar um jeito, porque manter 2 cavalos é um esporte caro. Sim. Vou dar um jeito de manter ela aqui comigo de certo modo. Então eu fiz um contrato de aluguel dela para uma moça muito querida, cuidou super bem da minha égua, em que ela assumia
todos os custos dela e montava. Então, assim, ela tinha um cavalo sem ter que comprar o cavalo. Muito então, bacana. a parte veterinária era toda dela, a gente tinha seguro, se acontecesse alguma coisa, tinha cláusula penal, sabe? Então, são situações, assim, que a gente consegue ajustar. Às vezes a pessoa não tá querendo vender o cavalo agora, mas não pode montar. Pra que deixar o cavalo ali? Deixa outra pessoa ser feliz, entendeu? Sim. Então... Até pra outra pessoa saber se ela vai gostar também daquela Isso, porque o cavalo no pismo, ele sempre tem um valor muito alto, né? E aí você investe e fala, putz, mas casei, né? Casei. Ou não gostou, mas... Ou não gostou, ou não gostou, fala, putz, não era bem isso que eu queria. Inclusive eu comecei alugando. Eu comecei alugando ela, a gente fez um contrato também na época. Eu acho que o dono do Aras ficou assim, cara, contrato? Como assim? Vou ter que assinar isso aqui? Nada a ver, nunca tinha feito assim. Aí eu aluguei ela por 1 ano. Aí falei assim, não, é isso aqui, vamos comprar. Aí fiz o contrato de É que nem contrato de aluguel de apartamento com possibilidade de compra, né? Exato. O aluguel do bem imóvel, né? Não deixa de ser, né? Sim. É igual tu alugar um carro, como tu vai numa Localiza, uma Movida da vida, qualquer empresa que volte nisso, tu aluga o veículo para usar naquele período, para finalidades. É muito importante ter essa consciência, pessoal, porque assim, né, você falou no meio da tua conversa, você falou assim, olha, eu aluguei, tem seguro, tem... as pessoas precisam entender isso. É como se o seguro. O seguro tem muita gente que, a gente paga para não usar. A ideia é não usar, né? Exatamente, a gente paga realmente, a gente não quer usar, a gente não quer ter um acidente com o carro, a gente não quer ter nem pequenos, né, nem colataria, a gente não quer ter nada disso. Mas, se tiver... Porque às vezes não depende só de você, né? Exatamente, não depende só da gente. Não depende só de você. Exatamente. Essa é a questão. O cenário perfeito não existiria lei, não existiria advogado, não existiria nada. Exatamente. As Então, coisas simplesmente aconteceriam. As pessoas precisam ter realmente consciência disso, de que é algo que é muito necessário para evitar a dor de cabeça. E é uma dor de cabeça que acaba te tirando do mundo do equino, né? Porque você fala, se você passou por um perrengue muito grande, perdeu muito dinheiro, você vai... né, o teu marido ou tua mulher não vai te deixar continuar, né? Já é Um dos dois, né? O pai ou o que seja, né? Vai pensar 2 vezes antes de te incentivar de novo a botar mais dinheiro nisso. Sim. Então é muito, muito importante, mesmo nas vendas à vista, vou pedir para a gente falar um pouquinho aqui dos problemas que podem ter mesmo na venda à vista. Claro. Né? Então, alguns exemplos, né? Me ajudem com isso. Você pode vender o animal à vista, o comprador leva o animal e acontece algum acidente, esse cavalo vai para a pista, acontece algum acidente, ainda está, se for um cavalo registrado, ainda está no teu nome. Você vai acabar tendo uma dor de cabeça enorme. Pode provar que não foi tua responsável, mas vai ter acionamento jurídico, vai ter todo um problema que vai te... E ainda tem um outro problema, que essa questão de registro, tem muito cavalo que não é repassado, assim. Então, na associação, a Sevilha, por exemplo, quando eu comprei, ela tava com o nome do proprietário, tipo... Acho que o primeiro proprietário dela, eu tive que fazer 3 mudanças até chegar pra mim. O pessoal não faz essa mudança na associação. Por quê? Custa, primeiro, e também eles nem sabem, tem muita gente que nem sabe. E tem um risco embutido aí, que é o seguinte, esse cavalo pode não ter sido pago direito. Sim, não tem tu não sabe a cadeia que veio. Então, se aquele cavalo foi vendido, tá correto pra outra pessoa, se aquela pessoa que vendeu de novo, foi pago, então... E a gente escuta histórias disso, né? E o contrato vai ajudar nisso. E tem mais coisas, inclusive, né? Essa questão, por exemplo, o cavalo, ele não deixa ele é um bem caro. Sim. Né? Então, e ele não deixa de poder ser usado para eventualmente quitação de dívidas também. Pode ser. Então, assim, eu tenho um cavalo no meu nome e tal, eu sei que o cavalo vale 1, 2, 3 milhões, dependendo do valor do cavalo. Tem alguém te executando, o cavalo está no nome da pessoa e a pessoa fala, cara, vou pegar o cavalo. Mas o cavalo já está na terceira pessoa. Para quem está executando, tanto faz. Sim, até comprovar. Depois tu se resolve de quem tu comprou. Aí é mais uma obrigação do contrato. Porque essa pessoa que tu comprou, pode ser que ela, lógico, considerando o valor do cavalo, pode ser que ela tenha outros bens, né? Um cavalo de 2, 3 milhões, com certeza a pessoa tem um patrimônio melhor. Mas vamos pensar uma pessoa que compra um cavalo aí de 50 mil. Eu depositei pro vendedor hoje. Amanhã ele já pode ter gasto esse dinheiro. Entendeu? Ele vai entrar com execução, vai entrar com execução e pode não receber. O que eu vou fazer? Aí eu vou chegar pro juiz e falar assim, não, mas eu comprei o cavalo. Como? Com o quê? Não, eu tenho comprovante. E? Que mais que tu tem? Para comprovar que esse dinheiro que tu depositou é de um cavalo, é referente ao quê, do que é, porque pode ser inúmeras coisas. Pega um advogado da outra parte, pode usar, não, isso foi uma quitação de dívida anterior, de outra coisa, não tem nada a ver com o cavalo. Esse cara nunca teve o cavalo, porque o cavalo certo não tinha registro, não tinha nada. Como é que você vai comprovar? O que você tem? É a tua palavra contra dele. Sim, e às vezes eu vejo algumas situações em que quem passou pelo problema assimilou aquilo como se fosse parte do negócio.
Absorveu. Como se aquela perda, né, aquele valor que ele perdeu fosse parte do negócio. Às vezes acontece. Não é para acontecer. Não é para acontecer. Isso não faz parte de nenhum negócio, perder dinheiro numa transação mal executada por falta de contrato. Exatamente. Quando a gente está falando ali de áreas, né? Os grandes áreas geralmente tem alguém que faz isso. Médio porte, pequeno, já não tem. E as pessoas que estão comprando assim, amadora, eu sou amadora, sou atleta amadora. Gente, eu não quero me estressar. Eu quero ir comprar meu cavalo, gostei do cavalo, comprei o cavalo e não quero ter mais problema com isso. Só que pode vir a acontecer de, sei lá, 2, 3 meses ou até uma semana depois, fez a inspeção veterinária, ali, o exame de compra e venda. É um exame básico, de tirar raio-x e tudo mais. Só que daí o vendedor sabia que tinha um problema no pulmão. Isso não pega no exame. E aí, por que ele não me avisou? Porque se ele tivesse avisado, eu teria noção disso, já poderia entrar com um medicamento preventivo, falado com o meu veterinário e ter comprado o cavalo mesmo assim. Aí, deu lá uma semana, 2 meses, o cavalo deu problema no pulmão, e aí o que eu vou fazer? Eu posso pedir pro vendedor um ressarcimento. O contrato serve muito também para medir a febre do negócio. Tudo aquilo que movimenta dinheiro gera interesse das pessoas boas e das pessoas ruins também. Né? Então, qual que é a questão? Se você chegar, cara, quero vender meu cavalo, tudo bem, vou fazer um contrato aqui. O cara fala, não, pô, pra que contrato? Já fala, pô, alguma coisa tá estranha, entendeu? Porque se o cara é uma pessoa séria, ele fala, não, beleza, pode fazer, não tem problema. Logicamente, vão ver negociações das cláusulas e tudo mais, as responsabilidades, das garantias, né? Mas ele não vai se opor a ter um contrato. Porque o que ele quer é aquilo que ele está comprando. Exato. Ele não quer, né, ganhar algum proveito de forma ilícita em cima daquilo que ele está comprando. E o próprio vendedor também, né? Tu consegue medir a seriedade do vendedor, entendeu? Sim. Se o vendedor de fato tem aquele bem que ele está anunciando para vender, né? Se ele não usa uma plataforma específica para esse tipo de coisa que faz uma verificação, como é o caso do que vocês fazem, né? Que ele não faz porque ele está comprando de um terceiro, de alguém aleatório, um anúncio em algum lugar que ele viu. Então aquilo que você fala assim, cara, então beleza, perfeito, eu vou comprar de você, tá tudo certo, só que eu vou fazer um documento para formalizar. O cara fala, cara, não precisa de documento, não, confia em mim, tá tudo certo, tal. Fala, pô, por quê? Se o negócio é sério, não tem por que você ter medo, entendeu? É uma negociação, é uma coisa básica, simples de se resolver, né, com pessoas que sabem o que estão fazendo. E esse ponto do registro é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas falarem, eu comprei, mas não consigo transferir o registro. Mas também você não vai conseguir vender para frente, a não ser que você pegue outro que nem você, que aceite comprar esse tipo de coisa. E quando eu fui fazer a transferência da minha égua, gente, foi um trapalhão. Eu tive que ligar para a CBH, ir para não sei aonde, para conseguir os dados do primeiro dono, porque o primeiro dono tinha que assinar. Imagina se o cara não tivesse mais aqui no Brasil. E se ele tivesse tido algum problema de pagamento, ele não ia assinar. Não tinha. Então, assim, são coisas que depois, na hora, quando eu fui comprar a Sevilha, eu comprei de um amigo meu, mas ele também não sabia, coitado. Então, quando eu fui comprar, eu parei pra pensar e falei, gente, e agora? A gente tinha comprado, porque não fui eu, na época não tinha sido eu que fiz. E o advogado, óbvio, ele fez o trabalho que ele podia com o conhecimento que ele tinha. Também não tem como culpar, porque é muito específico. Sim. E tem que lembrar que a situação do contrato é para ser algo equilibrado. Só quem vive dentro do mundo do animal para fazer algo equilibrado, sabe de todos os problemas que permeiam a nossa atividade, né? Exatamente. É como um contrato de importação de grãos. Quem vive aquilo ali é que sabe fazer o negócio direito. Sabe né? todas as peculiaridades. Exato, eu posso até tentar fazer um contrato ok, mas é muito diferente do Zezinho que está lá dentro, sabe como funciona tudo. Exatamente. Um contrato básico qualquer um faz. Sim, isso é verdade. Né? Tu não precisa ter necessário, vamos dizer assim, um conhecimento jurídico aprofundado para fazer um documento que tu está formalizando. Até esse documento mal feito já é melhor do que nada. Exatamente. Só que de fato, aquela pessoa que vive aquele dia a dia, que sabe os riscos daquele negócio, tudo que envolve essa negociação que está sendo feita, a questão de manutenção, né, do cavalo, os cuidados, a questão veterinária, a questão do transporte, como a gente falou, ela sabe aonde dói. Sim. Quando você sabe aonde dói, você sabe, pelo menos, pensa em alguma coisa de como você vai minimizar o teu risco de sofrer aquela dor. Sim. Né? E não é passar a responsabilidade para o outro. É assumir só a responsabilidade que é sua. Exato. E a outra parte assume a responsabilidade que é dele. A ideia do contrato é ser algo equilibrado, né? Então, assim, é óbvio que vai ter negociação, é óbvio que talvez eu não concorde com a cláusula que ele propôs e eu quero mudar. Aí vocês vão ver para chegar no meio termo, porque a ideia, geralmente no contrato ninguém sai 100% feliz. Exato.
A ideia não é ninguém sair 100% feliz, porque se tá saindo 100% feliz de alguma coisa, é porque alguma coisa tá errada. Até alguém quando não tá tem vendo. nenhum questionamento, tu até fica mais preocupado. Tu fica Fala, até mais botei um preocupado. monte de coisa, o cara não questionou nada. Só ok. Zero? É estranho, porque estranho tu também. vai ter questionamento. Ou tu ele vai querer não tem entender. conhecimento, ou tem alguma coisa esquisita. Né? Exato, então assim, geralmente até quando a gente recebe contratos lá, eu sou bem chata, o Luiz sabe, é fazer a revisão do documento, sempre vai ter que fazer uma revisão. Pode ser coisas pequenas, ajustes pequenos, mas alguma coisa vai ter, porque a visão dele é muito diferente da minha visão e a visão do comprador é diferente do vendedor. Só que tem que ser algo homogêneo e que vá valorizar as duas partes. Sim, essa questão é muito importante. Então, a gente falou do risco, né? Por exemplo, de passar o registro, né? Que está, de alguma forma, está no contrato, que, né? Por exemplo, eu comprei um animal seu e eu não consigo passar o registro para mim. Se está regulado no contrato, eu posso te devolver. Depende de como estiver regulado no contrato. Mas eu vou te devolver, você vai me ressarcir porque eu quero o registro do animal. E é sempre bom colocar no contrato que geralmente quem está comprando é que tem a obrigação de fazer essa mudança e fazer o pagamento, né? Óbvio que dá sempre para ajustar, depende do acordo das partes. Mas se eu soubesse na época, provavelmente eu teria falado, olha, tudo bem, mas quem vai pagar porque é um valor alto. Imagina, eu tive que fazer 3 transferências, né, basicamente. Então, ir lá atrás é um valor alto. Teve sorte de não ter nenhum problema entre elas? Eu tive muita sorte, porque a pessoa que fez, na verdade, nem morava, se não me engano, o primeiro dono nem morava mais no Brasil. Morava fora. Então Mas você tem que contar com a boa vontade do cara, parar o tempo dele, entrar no site ou assinar, ou entrar no site ali. A gente ali. Conhecia, não lembro se alguém conhecia, tinha o contato dele, a boa gente fé conseguiu. E na boa fé e na boa vontade. Porque ele poderia falar assim, o problema não é meu, vocês que se Não, virem. conversa para quem eu vendi. Quem eu vendi vem falar comigo. Exato, Você tem que... é bem complicado. É bem difícil, realmente. A questão da saúde, né, que é muito importante. Sim. Quem é responsável? Porque, por exemplo, as doenças pré-existentes que podem ser verificadas num exame veterinário, ok, é possível despegar. Mas, por exemplo, no transporte, né, o animal, aconteceu algum problema no transporte, se não tem contrato, de quem é a responsabilidade? Geralmente, até pelas jurisprudências que a gente tem, é do transportador. No momento que tu colocou o animal, paguei frete pro Luiz. É a responsabilidade dele. Eu botei o animal em Joinville, dentro do caminhão dele, no estado X, ele chegou em São Paulo, no estado Y. Mas tem tanta história, Nájila, por exemplo, um dos sócios do negócio animal, nós somos em 4 sócios, né? Um deles comprou um animal no Rio Grande do Sul. Demorou para pegar, tal, tava arrumando frete e tal, aí vem aquela coisa do frete solidário, né? Que... É complicado. É que a maioria, é que senão não vale a pena, é muito caro, né? E aí veio uma égua crioula com um potro no pé. Só chegou o potro. A égua faleceu no caminho. E aí, assim, né? Então, E aí, né? Se ele não fez um contrato com o transportador, se ele não fez ou foi... Entendeu? Assim, sim. Tudo, mas aí acaba que, poxa vida, né? Aquela história do... aconteceu, né? Não aconteceu. O que eu mais acho, agora, né, abrangendo um pouquinho, o que eu mais acho triste no brasileiro é essa coisa de Deus quis assim, né? Sim. Deus quis assim pra tudo, né? Sim. Eu tô no hospital, na fila enorme lá, o problema não é do... É que é muito fácil tu atribuir a culpa a uma outra pessoa. Ainda mais se for uma entidade, né? Assumir, que não vai questionar, né? Que vai falar, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Entendeu? Não vai acontecer. Mas é uma coisa muito, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas é uma coisa muito brasileira de botar num imaginário, né? Eu sou muito crente a Deus e tal, mas botar na conta de Deus uma coisa que poderia ter sido regulada com contrato. Não era pra ser. Não era pra ser. Não, isso acontece por uma se você tivesse esforçado mais, talvez fosse pra ser, né? Então, é bem complexa essa parte de transporte, mas a gente tem também um problema que tem muito monopólio na questão de transporte de animais grandes, de grande porte. Não é qualquer lugar que tu vai ter um caminhão. Inclusive, eu tava falando com algum profissional numa prova em São Paulo e foi um tratador. Tava falando com o tratador lá. E ele falou que antigamente os cavalos de transporte de cavalo, os caminhões de transporte de cavalo, eles não tinham estofado na bunda do cavalo. Então o cavalo chegava todo assado. E aí o tratador se ferrava, porque o proprietário chegava lá e falou, cara, meu cavalo saiu daqui da minha cidade inteiro. Chegou com a bunda toda assada porque veio ralando no caminhão. E se não passar na inspeção veterinária? E daí eu não vou pular a prova, gastei dinheirão, o que acontece? Aí de tanto eles incomodarem, começaram a colocar esse estofamento. Estofado ali, e agora não tem mais tanto problema. E aí a gente vê que essa parte de transporte, tipo em Santa Catarina acho que tem caminhões bons, assim, tem 3.
E são de 2 pessoas, se eu não me engano. Então é complicado tu cobrar deles. Falar assim, nossa, aconteceu isso aqui com a minha égua, ela chegou aqui com um corte enorme na pata, que ela saiu daqui sem nada, e agora ela tá com um corte, com certeza foi do caminhão. Porque não tem como, ela saiu do caminhão assim. E daí tu cobrar dele, porque daí depois, quando tu precisar de um... Ele não vai mais carregar teus animais. Ele não vai mais carregar o teu cavalo. Esses cuidados, inclusive, é uma coisa importante de fazer, inclusive o contrato com a transportadora. Exato. Entendeu? Tu se prevenir, né? Falando assim, ó, o cavalo, né, num negócio que tu vai ter com o teu tratador, com quem tá cuidando do teu animal, tu vai falar, ó, tu vai colocar o animal no caminhão, bate uma foto, prepara isso tudo pra gente ter um negócio. Às vezes a transportadora vai falar, cara, não vou fazer um contrato. Tu fala, tudo bem, existem outros meios de você se proteger em algumas situações, não necessariamente através de um contrato, mas outros mecanismos de proteção que você pode fazer hoje com a tecnologia que a gente tem, as coisas ficam muito mais fáceis de serem feitas. E esse é um ponto que a gente não presta atenção. Esse é um ponto também que a gente orienta a fazer as fotos antes de entrar no meio de transporte. É uma vistoria, não deixa de ser uma vistoria. Sim. Né? Que é fundamental, né? É muito importante. A gente estava falando também agora há pouco, né, Nájila, que às vezes você encontra um animal que ele está sendo muito requisitado, como por exemplo, alguém comprou um outro animal e ele vai deixar esse animal aqui desse nível, né? Só que ele é um bom animal para aquele nível. E para quem está chegando naquela categoria, naquela altura de salto, por exemplo, precisa daquele animal. Só que ele está muito requisitado, né? Que nem um produto que tem pouco, quando cai no mercado, vende logo, né? Mas você pode fazer um pré-contrato, né? Pode. O que acontece nesse pré-contrato? Primeiro, que quando tem um animal assim, geralmente ele fica pouco tempo no mercado. Então tem a questão de prova do cavalo, né? Gente, pelo amor de Deus, provem os cavalos antes de comprar. Por favor. Então eu tô ali indo comprar o cavalo, vou montar, vou ver se fechou, se ficou legal. Provavelmente outra pessoa também já vai montar no mesmo dia aquele cavalo. Então eu posso assim, gostei, mas eu não quero comprar ele agora. Eu preciso fazer um exame. Aí você vai fazer um termo lá, falando que, olha, o compra do animal pelo valor X, coloca todos os dados dos animais, a forma de pagamento já, como seria feito, e aí falar que aquilo ali está condicionado à aprovação do laudo veterinário. Se não for aprovado, tudo bem, cada um segue seu caminho, não tem pagamento de multa nem nada, mas até às vezes é interessante colocar, se caso o vendedor pegue e venda para outra pessoa nesse meio termo que você está para fazer o exame, ele paga uma multa, porque ele frustrou a sua tentativa de compra. Um memorando de intenções, vamos dizer assim. Né? Até porque no memorando o que tu faz? O vendedor fala quanto ele quer, quais as formas de pagamento que ele aceita, e você como comprador você pode falar, tudo bem, eu concordo dessa forma ou não, mas eu preciso fazer algumas coisas com o cavalo antes, porque ele cumprindo esses requisitos que estão nesse memorando de intenções, o negócio está fechado. Isso te protege também. Tu vai falar, cara, vou montar no cavalo, vou fazer um teste assim, um teste assado, vou verificar a questão de transporte, vou verificar todas essas questões. Se alguma dessas coisas que for alheia à vontade do comprador acontecerem, ele também se protege dessa negociação. O cara fala, não, tu testou meu cavalo, tu tem que comprar agora. Fala, não, cara, ele não passou aqui nessas coisas que a gente tem que fazer. Né? Essas coisas não foram aprovadas, ele não foi aprovado nessas questões, então também serve para proteger e para o vendedor também, ele falar, cara, tu quer testar, ok, mas tu pode testar fazendo isso aqui. O cara vai montar o cavalo no meio do mato para fazer, não é um cavalo para isso, entendeu? Não serve para essa finalidade especificamente. E botar qualquer um para testar o cavalo, por exemplo. Exatamente. Não, você quer testar o cavalo, você vem testar aqui no meu... Isso é uma discussão bem grande, até eu tava falando com uma amiga que ela é dona de um Aras, e eu falei assim, tá, mas aí tu tá aqui vendo os teus cavalos e eu vim provar o cavalo. Montei no cavalo. Você tá falando, às vezes é um profissional, mas às vezes eu falei direto com a pessoa e a pessoa falou assim, não, vai servir pra ti. E se por acaso o cavalo, eu estou montando e o cavalo pisa em falso e rompe o tendão, e aí? Na hora da avaliação ali. Tô testando? Então é muito delicado, assim, eu tô testando aqui o cavalo, você falou que servia pra mim, às vezes foi o professor que falou, às vezes tu tá sozinho. Então a gente tem que ter essa noção, porque hoje eu vou provar um cavalo, eu falo assim, vou provar um cavalo São Paulo. Tá bom, vou lá, monto no cavalo, salto, e é isso, acabou. Nunca deu nada. Todas as vezes que eu fui provar um cavalo, eu fui acompanhar alguém provando um cavalo, graças a Deus nunca aconteceu nada. Um tombo ou outro, claro, porque tu tá montando um cavalo que tu não conhece. Então tu não tem aquele conjunto ainda. Sim. Então um tombo ou outro pode acontecer, assim, uma dificuldade. Mas imagina se
E isso também está no documento. Né? E isso tem que estar no documento. Você está ciente do risco que tu está correndo, Exato. provando um animal que tu não montou. O animal tem um time diferente do teu, ele vai lá, atropela uma barreira. Ou então, sim, acontece machuca. alguma coisa e ele aposenta, porque dependendo da lesão do cavalo, ele aposenta. E o cavalo estava ali, pronto. Quem que vai pagar isso? Vocês já concordaram? Daí ela pegou e falou assim pra mim, não, mas pra mim, se a pessoa tá montando, ela pra tem mim noção. é bom, né? Pra mim é ótimo. Não, pra mim, se a pessoa veio aqui, tá montando o meu cavalo, que eu estou vendendo, se acontecer alguma coisa, ela tem plena consciência que o problema é dela. Pergunta pra pessoa que vai estar indo lá. Então, exatamente. A tua lógica é diferente da minha. Exato. Eu falei assim, gente, se eu tô montando um cavalo, eu não assinei nenhum termo. E a princípio... Tô dentro da teu área. Tô dentro do teu área. E a princípio, eu não sei se esse cavalo está 100% porque eu ainda não fiz nenhum exame. Pode ter sido a lesão. Pode ter sido uma lesão que não foi bem exterior, curada. exatamente. Exato, que não foi bem curada. Tipo, lesionou semana passada, não falaram nada. E aí o cavalo vai lá e machucou. E às vezes é o escape que o próprio vendedor acha pra te empurrar o negócio. Entendeu? Sim. E o pessoal não Não, tu que machucou, tu que torceu a perna do meu cavalo aqui. Existem todo tipo de gente, né, no mundo, então a gente tem que... A gente tem que se prevenir, né? Infelizmente, que nem Sim. o Luiz falou, se tudo fosse certo e a gente vivesse numa utopia, não iria existir advogado e outras situações. Como eu brinquei também, não existia gerente, não exatamente. existia ninguém para cobrar ninguém, tava tudo certo, Exatamente. cada um sabe da sua responsabilidade, né? Porque nesse caso que você falou, se eu tô indo lá testar um animal, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, o cavalo é teu, a pista é tua, tudo é teu, eu não tenho Porque a gente responsabilidade escuta nenhuma. muito aquele negócio, não, mas isso aqui é lógico. Lógico pra quem? Pra quem? Pra quem, né? Entendeu? O meu ponto de vista lógico é diferente do teu, do que tá acontecendo. É muito complicado. E assim, ninguém faz, tá? Não vi um local que a pessoa foi lá e falou assim, não, então tu tem esse termo de responsabilidade pra tu entender que se acontecer alguma coisa, aqui tá os exames do cavalo, enfim, não tem nada. Então é muito seco. Eu confesso que se eu vou no local e tenho que assinar um termo de responsabilidade para montar, assim, tem alguma coisa. Assim. Mas é importante. É importante. Ou então pelo menos falar assim, olha, vamos combinar, se acontecer alguma vamos coisa. fazer o seguinte, eu vou colocar o meu cavaleiro para rodar primeiro, depois você, e aí se acontecer alguma coisa. Você vai saltar só até determinada altura. Então, eu estou procurando um cavalo para 1 metro, eu vou saltar 1 metro. Você tem competência para saltar 1 metro? Começa por aí. Imagina se tu coloca uma pessoa que salta 90 para saltar 1,20. Quebra o cavalo no meio. Tu pode errar uma distância totalmente diferente. Então tem que ter essa situação. Porque ninguém pensa. Ela achou que o problema é de quem tá provando. Sim. E a pessoa que tá provando acha que o problema é de quem tá vendendo. Então fica nesse impasse. E esse é um ponto muito específico ao mundo do hipismo, né? Nas outras modalidades que o esporte existem de outras maneiras, o animal não fica tão evidente uma coisa dessa, né? É muito difícil lesionar no laço, né? Eu vou laçar e vai lesionar. Depende mas é da importante, força, mas é importante. É que as lesões são diferentes, porque as forças são diferentes. No cavalo de salto tem aquele momento de explosão, então tem aquela altura e tudo mais. Mas laço, se tu for ver, eu lembro que a Amelie uma vez ficou no hospital veterinário lá, que o Dr. Yuri é médico veterinário. E aí tinha um cavalo lá de, acho que é tambor, eu não sei qual que é a modalidade que eles têm lá. Mas o cavalo era, meu Deus, parecia que ele tomava bomba, assim. Cordilha, provavelmente é tambor. A Amelie é toda slim, retinha, assim, a égua do lado, assim. Eu falei, gente, que isso? Então, a musculatura é totalmente diferente. Sim. A lesão é totalmente diferente, porque os esforços são totalmente diferentes. Ali a gente tem muito mais esforço no posterior, na hora de ficar correndo, trabalho é totalmente diferente. Então tem que ter esse detalhe, esse olhar técnico também, para entender que são momentos e dificuldades completamente diferentes. Você colocou aqui, né, de evento, de participação em evento, de quem é a culpa, né? Se é do treinador, do proprietário, aliás, do instrutor, do proprietário, do organizador. Para evento a gente se cadastra, não tem contrato para participar de evento, né? Então, isso é bem complexo. Talvez a gente não precise abordar também. Não, mas é que é complexo no sentido que, pelo menos, eu não sei como é que nas outras provas, né? Mas na minha prova, a gente recebe o programa do evento, e aí tem parágrafozinho assim desse tamanho, de responsabilidade civil. Que eles estão se eximindo de qualquer responsabilidade. Só que assim, gente, não tem como, entendeu? Você tá oferecendo... vale essas não tem como, porque é uma cláusula de adesão totalmente questionável. Mas o questionável. judiciário tá apto para julgar numa questão equina, uma cláusula dessa? Vou te falar que depende muito mais dos advogados que vão dar as ferramentas necessárias para o juiz decidir, porque a lei, não existe uma lei 100% específica voltada para o direito equestre.
Né? Então, a maravilha do direito é essa, né? Então você aplica leis genéricas para uma coisa mais específica para a tua finalidade ali. Então, o que o advogado faz, que, né, tem um conhecimento e tal, das duas partes vão fazer? Eles vão adequar o fato ocorrido a uma lei específica, um artigo específico do código, e demonstrar através de provas, de produção de prova testemunhal, de documentos, de laudos periciais que vão acabar acontecendo, para justificar o pedido que ele está fazendo. Então, não existe nenhum juiz especializado, vamos dizer assim, em direito equestre, lógico. Mas ele entende a lei, ele entende o que acontece, né? A lei de responsabilidade civil, essas questões, ele sabe o que acontece. Então, o que o advogado faz? Ele cria a história, adapta a história, né? Judicializa a história, vamos dizer assim, e deixa da forma mais clara possível para o juiz entender o que aconteceu e aplicar isso dentro do ordenamento jurídico. E aí dá uma decisão com base nisso. O juiz ele tem a autonomia de nomear um perito, se for o caso, para avaliar aquela situação. Seja um veterinário, seja o que quer que seja, né, de acordo com o que aconteceu. Que ele vai dar um laudo sobre o que está sendo discutido naquele processo. E aí, com base nisso, o juiz pode produzir mais algumas provas, como a gente falou, pode fazer uma produção de prova testemunhal, né, pode fazer uma audiência de instrução, para daí ele aumentar o conhecimento dele sobre o caso específico e aí, com base nisso, ele dá uma decisão. Né? Então, assim, isso é uma coisa que depende muito da capacidade técnica daquela pessoa que você está contratando para defender os seus interesses. Do advogado que você está contratando, que pode ser eliminado com a contratação dele antecipadamente para fazer o contrato. Exatamente, para preparar o negócio. É um ponto para fazer o contrato. É muito mais fácil tu tocar um negócio já que tu já sabe o que aconteceu. Então, quando a gente faz um contrato, a gente já fala, pô, se acontecer esse problema aqui, o plano para resolver é esse aqui. Então, fica muito mais fácil, que a gente já tem uma linha reta assim, né, para você seguir dentro daquele plano que você traça. Porque a gente falou, a gente precisa pensar no pior. Então a gente vai falar, se acontecer isso, esse problema no transporte, a gente vai acionar essa pessoa aqui com base nessa cláusula. Se acontecer um problema do veterinário que avaliou, que viu alguma coisa, ou uma negligência médica, então a gente já tem quem atribui a culpa. Então, quanto mais a gente conseguir, através dos documentos, ampliar a possibilidade de tu reaver, de tu solucionar esse problema que você tem, é muito melhor. Porque uma coisa é eu processar só você, vamos pensar assim, né? Uma coisa é eu processar você, a sua empresa, a empresa que transportou, o veterinário, eu triplico a minha chance de ter uma solução, se o meu pedido fizer sentido. Sim. Eu triplico a minha chance de ganhar alguma coisa, de ter o reembolso desse problema que foi gerado para mim. Né? Então, essa documentação é muito importante, porque você arrumar uma coisa que está torta é muito mais difícil do que você já entrar com o negócio redondo, entendeu? E até porque o juiz sabe disso. Então o juiz já viu desde o começo, quando você entrou com a ação, ele já falou, esse cara sabe o que ele está fazendo, porque ele já fez um contrato, ele já preveu essa possibilidade e ele já trouxe aqui neste documento uma forma de resolver. Né? Então a questão agora é fazer isso valer a pena. Fazer isso acontecer. E a gente tem outro detalhe que também hoje tem um litígio bem grande no judiciário envolvendo uma égua olímpica. E o que acontece? Eu li esse processo e, assim, ambos os advogados são muito bons, são escritórios muito reconhecidos, são ótimos. Só que um teve o pensamento, assim, de simplificar para o juiz. O que acontece? Porque assim... Não é do métier dele. Não é no meio. E eu lembro que quando eu entrei no meio, gente... porque Georgette, isso, contaguinha, não sei o que, carona... O que tá acontecendo? Então imagina pra alguém que nunca viu os termos, nunca entendeu como funciona aquele esporte, como funciona as negociações, cair de paraquedas lá e tentar julgar aquilo. Então você tem que explicar a história, o que aconteceu, de uma forma que seja agradável de a pessoa entender. Porque tem muito do jeito que você conta o que está acontecendo. É que o tribunal do júri é basicamente isso que a gente fala, puxando agora. É muito do jeito que você está contando a história. Às vezes a pessoa fica tão, nossa, faz sentido, realmente faz mais sentido aquela história, às vezes a pessoa nem tá certa. Mas o jeito que ela contou faz muito mais sentido do que a pessoa que está falando outra coisa, entendeu? Então tem isso, deixar fácil de entender para uma pessoa leiga naquele assunto, naqueles termos técnicos de dentro do mundo do cavalo, para que seja um julgamento didático, e um julgamento onde ela consiga aplicar de forma correta e criteriosa o ordenamento jurídico num caso específico envolvendo os cavalos.
E aqui nas minhas anotações que a gente fez junto, né? Eu vou pedir para você traduzir uma coisa para mim aqui. O que são vícios redibitórios? Vai lá. Cara, vícios redibitórios são aqueles, tudo aquilo que envolve o negócio que você está trazendo, do que está acontecendo. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no macro, né? Como a gente estava falando. A gente tem que pensar em tudo aquilo que está acontecendo naquela negociação, e aquilo que está acontecendo, aquilo que pode acontecer, e até daquilo que não vai acontecer, porque a gente tem que estar preparado para tudo isso. Né? Então a ideia justamente do documento é a gente trazer essa argumentação de uma forma didática, clara para ambas as partes que estão envolvidas na negociação, para eles entenderem no que eles estão se metendo. Minha responsabilidade como vendedor, o que é? É A, B, C, D e E. Então eu preciso estar, assim, eu tenho todas essas documentações, tomei todos esses cuidados, fiz tudo isso? Fiz, então eu estou mais tranquilo. E qual que é a do comprador? É A, B, C e D, então ele também fez tudo isso? Os vícios redibitórios são tudo aquilo que pode acontecer nessa negociação, todos os problemas que podem acontecer e como eles podem ser solucionados. Porque a gente faz o contrato para evitar ao máximo precisar judicializar este contrato. Então a gente já dá soluções para os problemas que vêm acontecendo no próprio documento que está sendo feito. Porque se puder evitar a judicialização é o ideal, porque tem menos custo. Olha, então... Mais rápido. Exato. Você estava ciente, vai levar 10 anos. Você estava ciente que aqui... é verdade. Então, é isso, né? O O contrato chama pro bom senso, né? Olha, Exato. então tá escrito aqui, você assinou. Falou, né? amigo, a gente já acordou isso, se acontecesse isso, a gente já acordou isso aqui. Logicamente que se o cara, aquilo que a gente estava falando, se for de uma fé, aí uma cabe, índole né? ruim, ele vai falar, então tá, não tá satisfeito, processa. Eu falo, então tá bom, então eu vou processar, porque o documento me garante esse direito de fazer. Exatamente. Né? Ele estabelece punições se acontecer, ele estabelece tudo isso. Aí tu vai falar, eu estou evitando que isso aconteça, eu estou aqui conversando contigo, como a nossa negociação toda foi amigável, vamos manter dessa forma. Né? O contrato está aqui para isso. Né? Vamos evitar isso aqui. Para as duas partes. Sim, Porque claro. se eu judicializar, vai ter o advogado que vai estar cobrando 20%, 30% do valor que ele vai receber, ou seja, o cara já vai aumentar isso na conta, Vai ter, né? Vai ter os provavelmente. custos do processo, vai ter o custo da perícia, uma perícia envolvendo isso daí, vai ser um problema de um cavalo, vai ser uma perícia caríssima, entendeu? Vai custar caro. E Às o vezes juiz não tá nem aí, bonito. porque ele vai pensar, não, eu vou pedir justiça gratuita. Cara, tu acha que o juiz vai dar justiça gratuita pro cara que comprou um cavalo? Com O cara vai falar, certeza cara, não, né? não, né? Entendeu? Então ele vai falar assim, o que o perito vai olhar? É um cavalo que custa 300 mil reais. Então, cara, pra eu dar um laudo disso aqui é 10 mil. Então tu vai acrescentar mais isso na conta. Né? O advogado vai te cobrar mais uma grana para entrar com a ação. Entendeu? Vamos evitar isso aqui? Ao invés de tu gastar, faz uma conta. Ao invés de tu gastar tudo isso, o meu problema vai dar 10% desse valor. Vamos resolver. Né? E algo que eu ressalto aqui, reforço para o pessoal que está ouvindo a gente, né, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, é que a gente está falando de vários problemas aqui, de valores elevados, mas o contrato é para você que está fazendo a negociação de um animal de 10 mil, de 15 mil reais, de 20 mil reais. Com certeza é para você, é para mim, é para todo mundo o uso do contrato. Não, que a gente vai É que a gente usa exemplificando, valores né? maiores, acho que é mais, dá um susto Traumático. maior, Sim, né? traumatiza mais. Eu dei essa voltadinha porque senão, mas no meu, não, no seu caso sim, no seu caso faça contrato, porque como o Luiz disse, um contrato que tenha cláusulas importantes, mas que não tenha tudo, é melhor do que não ter um contrato. Exatamente. Então procure, de novo, aqui no Negócio Animal a gente tem a plataforma para te fornecer esse contrato dentro do uso da plataforma, e é muito, muito, muito importante. Para qualquer valor de cavalo, a gente ressaltou aqui, não é só para animais que você faz contratos, quando você vende uma casa, compra uma casa, uma bicicleta, um carro... E por que não com um cavalo? Tem que ter. Tudo. Tem Tudo que envolve expectativa, que envolve dinheiro, né? Independente do valor que for. É que assim, às vezes 10 mil para você é uma coisa, 10 mil para outra pessoa é um... toda a economia que ele fez durante muito tempo, Fora que né? assim, né, pessoal, pelo menos... um sonho também, né? Sim, quem compra cavalo hoje tem que gostar muito do bicho para ter um cavalo. Gente, cavalo é custoso, demanda tempo, tu tem que dedicar tempo pro animal, é um vínculo diferente. Sim. Então se tu tá ali comprando um cavalo, é porque tu gosta do bicho, é porque tu gosta do esporte que tu tá fazendo, é porque tu precisa dele pro trabalho. Então assim, se proteja. Vai ser muito, garanto, vai ser muito mais barato se proteger do que quando acontecer o grande problema ali, você ir atrás. Porque aí o custo vai ser muito maior. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas acham que
se prevenir hoje é muito mais caro do que quando acontece o problema e correr atrás. A questão financeira, ela é importante, mas a questão da frustração do problema dói mais. Às vezes dói muito mais, entendeu? Uhum. O cara fala, pô, eu prometi pra minha filha o cavalo, entendeu? Aquele negócio que ela sempre sonhou, tava realizando o sonho dela. Dá um problema desse, às vezes o cara fala, pô, o dinheiro, ok, é importante. Mas, pô, aquela frustração do que aconteceu, às vezes é muito pior. Entendeu? E a gente já viu acontecer, tá? Exato. Já é terrível, Exatamente. assim. A pessoa foi comprar um cavalo, era um valor, sei lá, X. Aí viu que a filha do cara tinha gostado muito do animal, voltou e falou, não, vamos levar. Não, mas então... Agora é 2x. Agora é 2x. Não, e a pessoa eles fazem, assim, é uma sacanagem. Tem muita gente interessada. Começa a mudar o discurso. Olha, tu provou agora, mas vai vir mais 3 provar. Aquele pré-contrato, né? Garante, te dá uma segurança. Exatamente, Então é realmente muito importante. E assim, como a gente está orientando em ter o contrato, né? Em ter essa segurança, o que vocês indicam de mais importante de ser abordado? Assim? Porque às vezes ele contrata um advogado que não é do meio, claro, mas ele sabe do meio do cavalo. O que ele tem que mais lembrar? Os pontos mais importantes, assim, que não pode esquecer. Só uma coisa antes, é muito importante a gente dizer que o direito, ele não é uma ciência exata. Né? Então, assim, não existe aquele contrato padrão. Né? Ele não tem como você fazer isso. Porque ele vai mudar muita coisa. A gente está vendo aqui, o cavalo do hipismo é diferente do outro cavalo e tem termos... Então, o cavalo de tambor vai ser totalmente diferente do cavalo de hipismo. E tem que ter algumas cláusulas ali importantes para aquela modalidade. Mas algumas cláusulas gerais, assim, que eu acho importante ter, é a descrição do animal, o laudo veterinário tem que estar lá, tem que ter a plena consciência de que aquele laudo veterinário está lá, que as duas partes viram. A responsabilidade do transporte. A responsabilidade do transporte, quem que vai ir atrás do transporte e tudo mais. Destinação, para onde vai. Tem também a questão de doenças. Então, assim, fez o exame de compra, só que tem coisas que não vai pegar. Então, se o cavalo tem uma gastrite que o vendedor sabe, já avisa ali, porque se a pessoa quer comprar aquele cavalo, cara, não vai ter nada que tire da cabeça daquele ser humano que não dá pra comprar aquele cavalo. Assim, já vi gente comprando cavalo que tá todo estrupiado. Juro por Deus, assim, coitado do bichinho. Mas as pessoas falam, não, mas eu amei ele, eu quero muito. Então mas tu tem certeza, porque o cavalo aí tem isso. Não, eu quero. Se a pessoa quer, ela vai comprar. E daí tu pode colocar também, esse cavalo ele não vai estar apto pra fazer esse tipo de coisa que você estava esperando. Pra que tu comprou esse cavalo? Pra salto? Então esse cavalo vai ser pra salto. Cavalo, sei lá, brasileiro de hipismo pra modalidade de salto. Aí eu não vou usar um cavalo de brasileiro de hipismo pra fazer 3 tambores, não vai dar. A primeira virada ali num tambor quebra a pata, tá louco? O cavalo não tem estrutura, ele é muito alto, ele é muito magro. Então tem modalidades específicas e cavalos específicos pra cada modalidade. E aí a gente entra também na questão da transferência na associação, né? Isso tem que colocar, gente. Coloquem, muito por favor. Coloquem, tem que colocar pra evitar problema. Então, se esse cavalo já foi vendido anteriormente, às vezes pede, tem um contrato de venda anterior, só pra ver se tá certinho. Analisar o próprio histórico, né? O histórico do animal. A gente escuta umas coisas assim, né? Com cavalos, acho que era um quarto de milha, né, Tom? Que a gente entrou aqui o cavalo para cadastro, a gente falou, mas o registro, a pessoa dona do animal não é você. Eu falei, não, mas é que tem um cara aqui que ele é associado, porque senão fica muito caro, e ele registra vários cavalos de várias pessoas. Não, e a gente tem outro detalhe também, né? Que tem gente que compra cavalo em sociedade. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes tem que analisar se o cavalo foi realmente comprado de uma pessoa ou tu tá comprando um cavalo que são 3 donos. Porque daí os 3 donos precisam assinar o teu contrato de compra e venda. Exato. Às vezes tu tá comprando de uma pessoa, vai ver, mas... Porque tem aquela história, né? Principalmente o manga larga, né, Tom? Que as pessoas já vendem 50% do embrião. Sim. Quer dizer, já sai do embrião metade, assim, depois como é que vai criar. E às vezes tem aquela questão, eu fico 1 ano com você, 1 ano comigo. Aí no ano que estou comigo eu vendo. Exatamente. Vendi, aí no ano seguinte, cadê? Não, morreu, sei lá, e tem o cara tem outro... E até proprietário tá vendendo, cavalo. mas às vezes se a sociedade está comprando. Então você tem que determinar o que cada pessoa naquela sociedade vai fazer. Às vezes eu posso entrar com o dinheiro, você entrar com a educação do cavalo, o treinamento do cavalo, e você com a moradia dele. Então tem que definir isso, porque depois já era. Daí vai ficar, mas aconteceu, vamos supor, o cavalo machucou.
Tá, mas eu só tava responsável pelo moradia, e aí? Eu já tô fazendo a minha parte. Isso a gente conversou bastante com uma parceira nossa, uma veterinária, né? Às vezes é uma égua e vai tirar, fica um ano com cada um, né? Sim, vai tirar filho. Vai tirar o embrião e o profissional que fez a retirada não fez de um jeito, ele acaba machucando a égua, né? Impossibilitando... Prejudica a próxima. Então, assim, tem de tudo. Exato. É por isso que é muito difícil a gente falar... O geral, né? Como é que é um contrato ideal. Mas eu acho que os pontos que vocês colocaram são muito importantes para uma venda mais comum, né? Isso. Então, tipo o básico, vou fazer um contrato simples. São essas coisas que a gente falou. Que a gente teve todo esse cuidado de colocar no contrato que a gente tem, que a gente formaliza na plataforma, a gente tem o cuidado de colocar todos esses pontos e tratar esses assuntos, né? Então é muito importante que realmente tenha esse cuidado. E a gente tem alguns outros riscos aqui que podem estar embutidos que a gente não conversou ainda, né? Que, por exemplo, o penal, trabalhista, que podem né, vir de uma compra e venda. Exato. Ou de um serviço, né? Ou de um serviço que precisa ter contrato no mundo equino, né? Aquela situação é mais voltado pro Aras daí, né? Pro Aras. Assim. Ou às vezes, eu contrato o professor, ele é autônomo. Tecnicamente não tem vínculo CLT ali. A gente tem um contrato de prestação de serviço, mas tem muita gente que não tem. E a mesma coisa, e não só isso, muitos professores não têm um termo de responsabilidade também, isso é loucura. E eu até falei com o meu instrutor, a gente tá pra fazer um pra ele. Porque assim, tem o que eu acho que eu sou capaz, tem o que eu realmente sou capaz e tem o que ele acha que eu sou capaz. Às vezes o que eu acho que eu sou capaz não é a realidade. Mas eu acho que a palavra muito é o que o Luiz falou no começo, alinhamento de expectativas. Exatamente. Vamos alinhar as expectativas aqui. Então assim, ele tem que se proteger também, porque a gente tá lidando com um esporte, com um animal que é perigoso. Tipo, uma brincada dele ali, já era, gente, é um animal de 600 quilos no mínimo. E a gente perto não é nada. Então assim, se eu tô montando, eu tenho plena capacidade, o professor acha que eu tenho plena capacidade de montar ali pra saltar 1 metro. Ok, estou montando. Mas, obviamente, eu tenho que usar capacete. Isso é obrigatório. Agora eles estão fazendo a obrigação de usar colete pra proteger a coluna. Mas digamos que daí eu fui lá montar sem ele. Ou às vezes até com ele, tô entrando na pista sem capacete, o cavalo acontece alguma coisa, empina, eu caio, bato a cabeça e acontece alguma coisa. Como é que ele vai falar que não foi culpa dele, que não foi negligência dele, que ele não me ensinou direito? Porque eu posso falar assim, ele não me ensinou direito, mas eu tava sem capacete. Sim. O mundo jurídico ele pode se tornar muito burocrático também, dependendo do que for. Né? Então, logicamente, que tem algumas coisas que a gente não pode nem 8, nem 80, vamos pensar assim. Existe uma certa tolerância que as pessoas têm que considerar também, um bom senso, vamos pensar assim. Né? Mas aquela questão, assim, é uma coisa que a gente sempre fala lá no escritório. É melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Sim. Né? Então, assim, é aquele negócio, né? O seguro morreu de velho, vamos pensar desse jeito, né? Aquela questão de, pô, eu fiz a minha parte e tal, até onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, né? Pra me proteger. Então, assim, o maior interessado disso tem que ser o prestador de serviço. Né? Para ele falar, pô, que risco que eu estou correndo nessa atividade, nesse serviço que eu estou prestando? O que pode acontecer? Porque um deslize desse tipo de coisa pode acabar com a carreira dele. Já é. Entendeu? Acabou. E assim, é claro que para as pessoas tem bom senso. Tu tá praticando uma atividade, um esporte, que, gente, tem risco. Tu vai cair de um animal, tu tá saltando um animal, às vezes 1,40 m. Poxa, velocidade, né, tudo, dá uma errada, pode se machucar. 600 quilos do animal. 600 quilos. A gente parece um portador de más notícias, né? De, pô, cara, esse advogado é muito pessimista, tá louco? Não vou mais comprar nada, não quero mais nada. Minha mulher tinha razão, não vou comprar cavalo. Então pode acontecer, tu tem que ter esse bom senso também, porque às vezes tá faltando um pouco, hoje em dia, tá faltando um pouco de bom senso pra algumas pessoas, assim. Então assim, poxa, eu tô saltando, tô montando, e por uma cagada minha, digamos assim, eu vou lá e quero culpar a outra pessoa que não tem nada a ver. É aquilo que a gente estava falando, é muito mais fácil tu atribuir a culpa a uma outra pessoa, né? Fala, não fui eu. Então, o professor não me falou. Faz um termo de responsabilidade, sim, só fala assim, ó, que eu, Nájila, reconheço que estou praticando um esporte que tem risco. E para um profissional desse, é um trabalho que vai ter uma vez. Uma vez só. Uma vez, assinou uma vez. Contrata um advogado, tem
Tem faz um um bom modelinho ali, termo a pessoa preenche. e acabou. E repete Exato. isso, você se livra de um problema gigantesco que pode acontecer. Assim, Tu vai usar 100 vezes esse mesmo Exato, documento. compensa Sim. o valor, entendeu? E assim, é aquela coisa que a gente falou, a gente não consegue evitar tudo, Sim. mas a gente consegue diminuir ou prever algumas coisas. Então, às vezes, realmente vai que aconteceu um acidente e foi culpa do profissional, e ele tem aquele termo. Isso pode ser discutido, pode. Mas é muito mais difícil você se discutir algo quando você já tem um documento que te protege de certa Isso forma. passa a seriedade do teu negócio também. Isso, e eu Isso mostra quero que tu é dizer um assim, profissional. exatamente. E além disso, tá escrito aquilo que você Exato. pode falar e a pessoa esquecer. Ah, vamos É, relembrar, mas está sempre renovando, bom. vamos Sim, relembrar sim, quais sim. são os termos aqui. Porque é importante ter isso realmente, porque quer dizer que chama atenção para ler realmente Exato, tudo que precisa. claro, exatamente. Porque às vezes você fica no boca a boca e fala, então lembra, né? Capacete Aí na sempre, hora- tal. Pode deixar um tal. comunicado na parede também, entendeu? Aham. Tu faz aquele texto assinado e tu deixa um comunicado na parede, extremamente proibido, fazer Mas a sempre vai prática, ter alguém que vai usar, atividade. que vai entrar sem capacete. Sempre tem. Exato. É terrível. Tem uma moça que ela monta há um tempão já, e aí esses tempos ela ia, assim, alta performance. Aí ela caiu do cavalo sem capacete, machucou a cabeça, foi pro hospital e tal. Falou assim, não, agora eu vou usar capacete. Deu 2 semanas, ela tava montando sem capacete de novo, entendeu? Então, assim, fica difícil. Excesso de confiança. E é um risco que ela está assumindo diante de um documento exato. assinado. Ó, você está assumindo esse risco, não eu. Exato. Então, assim, tem os avisos. PEC Tua pelo parte excesso. tu fez, Sim. exato. A Pega sua pelo parte excesso. você fez, você tá se prevenindo. Se a pessoa quer montar sem capacete, correr esse risco, então tá. Mas avisado foi. A Tá aqui, tua tá responsabilidade como prestador de prevenido. serviço vai até aqui. Exato. Tu também não vai pegar a pessoa, vai amarrar ela no chão, vai E vai botar falar, agora, botar tu vai pôr o capacete, capacete. Porque eu estou tentando Mas, fazer assim, uma comparação com a indústria, né? A indústria O tem... IPI. O IPI, O cara é obrigado a trabalhar com aquele equipamento para aquele tipo de indústria, tal. E lá tem as pessoas que são, Os líderes, que exatamente. estão cercando ali para a pessoa não deixar de usar. Sim, sim. Mas pode ser que em determinado Sim, sim. momento aquela pessoa deixou de usar, mas se a empresa comprova, né? Exato. Estou assuntando aqui, Exato. mas Sim, é claro, 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 exatamente claro. se eu comprovo que eu tenho todos os meios para Tava orientar, aqui. para falar, os chefes treinam, é um risco que É ela assim, assumiu de a forma... justiça do trabalho, cara, ela É diferente. é Nem vamos entrar nesse uma assunto. ciência assim, ó. Não vamos entrar nesse Eu assunto. acho que não tem, mas é que assim, porque além de tu dar, tu pegar a assinatura, tu ainda tem que falar, meu amigo, por favor, Usa pro teu bem. protege a orelhinha, sabe? Tipo, não precisa fazer assim. Logicamente que não, né, é uma coisa muito exagerada a justiça do trabalho, eu entendo a veracidade, Mas a aqui, necessidade mas e aqui tal, não é... mas não precisa ser tanto. É uma Isso. responsabilidade civil, é isso? Exato, certo? exato. Então não é do mesmo Não é seara. tão cobrado assim, É. né? Aham. Então aquele negócio, porque assim, Tem a justiça do trabalho tem que flexibilizações. dar e lembrar do cara de usar. Ali não, ali você fez uma vez o termo, ele assinou uma vez, perfeito. Tem aviso? Tem um aviso na parede, tá tudo certo, a Isso é negligência foi importante. dele, né? Isso, para prestador de serviço, isso é muito importante. Muito né? importante. E aí a gente também tem aqueles contratos que é de ferrajador, de veterinário, que também é tudo na boca. Sim. Gente, eu sofro com isso, tá? Porque é difícil fazer. E em Santa Catarina, pelo menos aqui, é muito fechado. Então, tu tem poucos profissionais. E daí a gente entra naquela coisa do transporte também. Como é que eu vou cobrar o transportador se ele é o único transportador aqui? E eu preciso de um transportador se, sei lá, eu vou competir, se a minha égua ficou doente, precisa ir no hospital. Então, a gente tem que tentar colocar na cabeça das pessoas que não é só pra mim. É pra você também, pro seu trabalho. Porque daí, eu tô lá na questão de cobrança, vai que eu não pago. Ou vai que assim, ó, você tem tu tem que me responder o atendimento pra um caso de emergência no cavalo até 2 horas, e tu demora 3. Ou tu não vem. Questão, vou entrar no assunto agora aqui, polêmico, né? A questão, quase tudo polêmico, mas polêmico, né? Por exemplo, na questão de você colocar seu animal alugar uma cocheira numa hípica e tal, e como aconteceu com a ração com problema. Então, Não há intenção do pessoal que mantém aquele estabelecimento de comprar uma ração com problema. Claro. Eu imagino, né? Estou dando meus palpites aqui, mas eu imagino que o responsável total por isso, o maior responsável por isso a indústria, né? Mas é uma coisa que pode vir a discutir. Até tu comprovar Pode- que foi aquilo lá, Aham. tem muitas etapas que tu precisa superar até chegar lá. Não, tipo, eu coloquei e você se vira, você é responsável. Não Até quero saber se você porque comprou de A ou B. tu tem que- Pode alguém Claro, agir desse com jeito, né? certeza. Então Tu não. tem que verificar se o alimento que estava sendo armazenado naquela hípica estava sendo armazenado de forma correta. Porque até então, no início, quando aconteceu todo esse rebuliço,
era só em alguns pontos. E aí eles falavam, não, mas tem que estar em um local seco, longe de sol, né? Que todos aqueles termos normais para alimentos que tá são... falando, a indústria tentou se esquivar com essa argumentação. Quando começaram a falar isso, né? Então não conseguiam ver a ligação. Aí quando foi escalonando aquilo, que a gente teve muitos cavalos mortos, teve outros cavalos doentes, não, peraí, não é questão de armazenagem. Porque todo mundo, assim, não existe problema, todo mundo armazena de uma determinada maneira, jeito, bem ou mal, mas não dá problema nenhum. De repente começou a dar, quer dizer, não é E aí esse não foi problema. um caso só, não foi numa IPA só, foi em vários. E aí a gente também teve animais que não eram extremamente caros, mas também teve animais extremamente caros que faleceram. Teve uma égua... Puxa, eu não lembro que raça que era, mas era uma égua campeã que faleceu. Eu vi eu acho que um cavalo manga largo e quarto de milha que era 2 milhões e pouco. Eu acho que era assim. o preto. Se eu não me engano foi esse. Então tu vê ali que não é questão de armazenação. Porque pode ter certeza que aquele cavalo de 2 milhões não estava com a ração jogada. Não estava em qualquer lugar. Não estava em qualquer lugar. Então, assim, a gente tem que fazer toda essa variação. Mas no início é óbvio que todo mundo vai culpar o Aras, vai culpar o local. Isso mostra a importância daquilo que a gente estava falando, da prevenção, entendeu? Prevenção. Da questão das etapas que devem ser feitas. Fala, cara, tá aqui, ó, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. O cavalo foi para a cocheira tal horário, se alimentou tal horário, a ração era essa aqui, a quantidade era essa daqui, era isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tive nada. Então, logicamente que pode acontecer alguma coisa no animal dele ter algum problema, né, que acontece. Mas assim, tu começa a provar assim, ó, não, por parte do Aras não houve nenhuma negligência. Né, as etapas do que a gente tem que fazer foram feitas perfeitamente. E tem um ponto específico aqui que eu acho interessante também da gente comentar um pouquinho, que é: vocês acham que é necessária uma regulamentação específica? Nossa, sim. Sim, pra ontem. Completando a frase, antes de bater no botão, uma regulação específica para os equinos, para como é que eu vou dizer? Para a questão legal do equino, né? Sim, eu acho que principalmente para o cavalo esportivo. Porque ele não é só um bem, né? A gente tem eles são bens semoventes e tem toda essa discussão. Porque a gente não tem só o valor monetário, tem o valor emocional também. E são cavalos que diferem muito de cavalos comuns. Tipo, eu tenho um cavalo em casa porque eu acho bonito. Como eu usava só para cercar o gado ali. É diferente, cavalo esportivo é outro universo. Tem que ter, inclusive eu fiz um texto para a CBH, para a CBH e para a Universidade do Rio Grande do Sul, que está num processo que eles estão fazendo basicamente um livro onde vai contar a história do hipismo brasileiro, e eu fiz um texto para eles falando sobre a parte jurídica. Que legal. Ainda vai sair, estou bem animada, inclusive. Que legal. Mas eu até estava falando com a professora lá, e nas minhas pesquisas a gente viu que hoje a Itália colocou o cavalo como um ser de direitos lá, e teve um marco muito grande da federação lá. E já tem outras movimentações nos Estados Unidos e na Europa para fazer isso. Para fazer uma legislação específica. Porque se for analisar, a criação no Brasil, o cavalo no Brasil é muito recente. Na Europa é muito tempo. É absurdo. A idade que eles têm. Né? Mas aqui está crescendo de um nível, a gente está tendo cavalos brasileiros, criações nacionais nas Olimpíadas, a gente está tendo medalhas incríveis para cavalos de criação nacional, assim como cavaleiros. Então a gente precisa ter uma lei específica para lidar com isso, porque são questões que divergem muito da realidade. O que eu penso assim, falando referente à legislação, eu acho que o Brasil ainda está muito longe de ter uma legislação específica. Né? Até porque ninguém fez projeto de lei nem nada. Exatamente. Então, considerando tudo que está acontecendo, a hora que começarem a entender o valor monetário que isso está movimentando, pode ser que mude. Né? Eu acho que também mas desculpa, só te interrompendo. O que eu acho que é importante é existir uma regulação de órgãos competentes dando pelo menos diretrizes do que devem ser feitas e como devem ser feitas. Não com força de lei, logicamente, né, para como ser aplicado, mas uma questão de tipo assim, de como que eu vou te explicar melhor. Boas práticas, alguma exatamente, coisa nesse sentido. Um regimento, né, invocando as federações, invocando todo mundo para criar em conjunto um código de normas, um código de ética, um código de conduta, para que isso seja pelo menos basilar para eventuais ações futuras que possam ocorrer. Não com força de lei especificamente, mas pelo menos para dar um direcionamento daquilo que está acontecendo. E a gente precisa também de uma organização jurídica melhor dentro das entidades. Exato. E das federações e das confederações. Quando eu estava fazendo essa pesquisa para esse artigo, eu conversei com a CBH, conversei com a Associação de Brasileiro de Hipismo e falei,
Gente, tá, mas tem coisas que tá escrito no regimento, no regulamento da CBH, que não faz sentido no da associação, e a associação tá vinculada com a CBH, e a CBH tá vinculada com a FEI. Cada um faz o seu e faz do jeito que acha que deve fazer. E aí a CBH tá vinculada com a FEI, que é a Federação Equestre Internacional, e tem coisa que a FEI não conversa com a CBH, a CBH não conversa com a FEI, que a FEI não conversa com a associação. Então, assim, fica um bolo, tu não sabe o que fazer. Então, falta essa organização jurídica e falta a gente profissionalizar o hipismo e todas as modalidades equestres no Brasil. Porque aqui ainda é muito amador nesse sentido e a gente tem muito potencial. Assim, então, a gente gera nem sei quanto dinheiro. E a gente tem muito mais esporte do que, por exemplo, na Itália. A Itália é hipismo e, sei lá, se tem alguma outra coisa, talvez. Eu acho que mas tudo ligado ao... É que hipismo tem o dressage, tem o cross country. Sim, mas é algo bem... É bem e tá muito próximo uma coisa da outra, né? O pessoal tá muito próximo. Aqui a gente tem, né, o manga larga, que é um tipo de esporte, o quarto de milha, que é outro tipo de esporte. Tem o esporte do quarto de milha, que aqui na região sudeste, que é tambor, laço, e tem o quarto de milha lá na região nordeste, que é a vaquejada. Então, assim, são coisas isso serve diferentes. Inclusive para proteger inclusive o animal. Entendeu? Não só justamente o praticante, né? Serve para proteger também o animal, garantir também os direitos, porque assim, ele é um ser... Igual está tendo hoje essa movimentação muito grande referente aos animais, maltratos de animais, de cachorros principalmente, que é logicamente uma coisa que a gente vê mais por ser mais um pet, né? Mas eu acho que isso também tem que se aplicar, embora exista, né, o cavalo não deixa logicamente de ser um animal, mas se enquadra nesse tipo de coisa. As penas são muito mais agressivas para gato e cachorro. Teve aquele caso de Bananal, se não me engano, com o cavalo, teve as patas amputadas. Exatamente. Então, gente, como assim, cara? Tem que ter... O pessoal foca tanto só em cachorro e gato, mas a gente tem outros animais que merecem proteção. Essa questão dos cavalos, das carroças que o pessoal usa, entendeu? Como é que isso precisa de ser levado a sério, sabe? Porque é uma coisa muito importante. E é um assunto realmente complexo, né? Porque, por exemplo, aqui em Blumenau foi proibido o uso de cavalos para as carroças do desfile. Então, assim, não existe nenhum tipo, né, no meu modo de ver, de maltrato naquilo ali, mas para algumas pessoas sim, então optou-se por tirar. Isso é muito complicado. Então, eu acho que é uma questão muito interpretativa, acho que assim, quer fazer, tudo bem. Eu acho que tem muitas questões de tradição, né, do que é importante, a própria vaquejada, né, que é um negócio que é uma tradição, que o pessoal fala e tal, mas eu acho que assim, a questão não é, o problema do que acontece no Brasil, principalmente, são muitas coisas extremas. É tipo assim, deu errado aqui, cancela. Não, porque arruma, exatamente, cria um regulamento. Quer aquilo. Fazer? Pode fazer, mas é desta forma aqui, senão não vai poder fazer. Porque se você mais. pegar os cavalos porque assim, tem modalidades que eu nunca vi, mas já ouvi falar de cavalos utilizados para puxada, não lembro o nome direito, mas são carroças sem roda. Sim, sei qual que é, ele fica sentado e corre uma pista? Não, esse é bonitinho ainda. Eu tô falando que tem algumas modalidades que é que é para ver a força do cavalo. É uma modalidade que arrasta as coisas. Então, sei lá. Tá mais um cavalo desse que é criado... Porque hoje em dia um cavalo... A gente não vê mais cavalo puxando carroça, né? Porque antigamente a gente via muito com lixo, com muito... A gente vê alguma coisa assim, o cavalo magro, judiado. Isso daí, claro, é maus tratos. Em Nova York mesmo, tu vê essa questão que eles estão começando a proibir agora a questão dos passeios de carroça em volta do Central Park, porque estava levando os animais a exaustão absurda e tal, então começou -se a regular isso lá. Não, e regular é interessante, né? Porque tem famílias que vivem desse negócio, né? E claro que a gente não quer que um animal seja maltratado para que uma família viva, mas se tem uma coerência, se está fazendo direitinho... Traga a comprovação de visitas ao veterinário, né, de medicamento, de cuidados, né, a questão da idade do animal vai contar muito, vai ter uma hora que ele vai começar a cansar. Vai aposentar. A complexidade é que assim, o pessoal vê uma notícia. Todo mundo faz. E aí? Nossa, todo cavalo, mundo faz. Porque é tudo que envolve animal e esporte, maus tratos, não sei o que. Gente, a minha água faz quiropraxia. Eu tive uma água que fez reiki. Eu paguei reiki pra égua. Acupuntura. Eles fazem de tudo. Eu deixo de fazer as coisas pra mim pra fazer na égua. Geralmente, quem tá nesse mundo quer o bem-estar do teu cavalo. Até porque, ainda mais esportivo, ele é um atleta também. Tu precisa dele no teu melhor. Tu precisa dar todos os cuidados possíveis pra ele. Então, assim, fisioterapia, quiropraxia, reiki, não sei o quê. Eu sei que é difícil, mas tem uma distância, né, entre o pet que a gente tem em casa e um cavalo. Tem uma distância muito grande do jeito de lidar, né? Porque o pet, se você bateu nele, é maus tratos, tal, não sei o quê. Mas o cavalo tem um treinamento.
Tem. Né? E o treinamento, claro que hoje em dia tem uma cobrança muito grande para o treinamento ser... Alta performance. Não, eu falo o zelo para não ser um maltrato. Sim, claro, sim. claro. Porque às vezes o cara tem uma técnica, acho que vocês ouviram um barulho agora, mas às vezes você tem uma técnica que está judiando. Sim. Aquela técnica tem que ser banida, ela não pode ser continuada. Né? Então, Sim. o próprio meio mesmo, né, que a gente fala do crioulo e tal, acaba identificando, fulano, você precisa parar de fazer isso. Sim. Associação para participar de uma Sim, prova, eles então falam. acaba que a regulação acaba vindo, mas é diferente o jeito de lidar com o cavalo, o jeito de lidar com o pet, porque o cavalo precisa de treinamento, você vai ter que colocar o freio, você vai ter que fazer coisas que parecem, mas assim, a nossa história, eu isso eu vou defender sempre, a história da humanidade está ligada ao cavalo, e a gente só conseguiu fazer coisas por conta do cavalo. Então... É que nem falavam numa época que ferradura é maus tratos. Gente, assim, ó, eu queria muito que o Brasil fosse que nem na Europa, porque agora tem lugares que eles não usam mais ferradura. Mas o nível de investimento para ter uma área que o piso é de tal jeito para não machucar o casco do cavalo é outro nível. Porque a gente estava falando disso outro dia, não sei se era com o Chico Viana, mas o problema é que dentro da arena tá tudo certo. Mas aquele caminho que ele faz tem uma pedrinha, tem uma coisa que vai machucar o cavalo. O casco do cavalo é o coração do cavalo. A gente precisa do casco 100% bom porque ali recebe todo o impacto e faz toda a força, entendeu? Então precisa disso. E o pessoal vê assim de fora, aconteceu um negócio... Não, porque nem pesquisa, não foi procurar entender. Voltando com a questão da justiça do trabalho, é um EPI. É o EPI do cavalo, entendeu? Porque sempre vai ter Se tivesse uma regulação errada sobre isso, seria importante, porque daí pararia de... eu acho, né? Do meu ponto de vista, eu acho que cavalo não poderia ser usado mais para nada. Tem ponto de vista dessa pessoa. Mas a gente tem uma indústria que movimenta muita grana. E muitas pessoas dependem disso. E é aquela coisa, em todo esporte, não é só esporte com animal. Todo esporte vai ter uma fruta podre ali no meio. Então, assim, de 100 pessoas que cuidam super bem do cavalo, fazem tudo pelo cavalo, vai ter um abençoado que fez alguma cagada e aí a pessoa tava filmando, foi parar na internet e daí cancela tudo, todo mundo reconhece. Não é assim que funciona. Isso aquilo que é extremo é ruim. Tem que sempre ter que ter um meio termo. Inclusive agora a FEI tá fazendo alguns ajustes. Antes, eu até tive um problema nisso, porque a minha égua, ela é muito bocuda, então ela puxa muito. E aí a focinheira dela é apertada. Não é pra machucar, porque aqui fica bem em cima do osso, então a gente aperta de um jeito que não é pra machucar ela consegue Ela é feita anatomicamente para aquilo. Ela é feita pra aquilo. Só que aí, com toda essa questão de maus tratos, a FEI emitiu um documento lá, uma norma agora, que essa focinheira precisa solta. Então precisa passar 2 dedos. Só que se eu deixar passar 2 dedos na focinheira da minha égua, eu não consigo segurar a égua. Então o que a gente fez? A gente teve que trocar toda a focinheira dela, toda a embocadura dela, pra fazer uma forma que passasse os 2 dedos e que eu conseguisse controlar ela. Pronto, acabou, entendeu? Porque as coisas vão evoluindo. Ok, foi determinado que é assim, tá bom, então a gente vai achar um outro jeito que não vai machucar o cavalo, que eles acreditam que machuca o cavalo, pra não machucar, passar ali, não ser desclassificado e tá dentro do parâmetro. Só que até isso acontecer, podia. Sim. Então, assim, eu não posso simplesmente falar, nossa, tava maltratando o cavalo. Até então, não era maus tratos. Então, as coisas vão evoluindo, tu vai aprendendo a usar. Tem um tempo de adaptação, tempo de você vai adaptação, mudando. exatamente. Então, assim, o chicote, se eu bater em você o chicote vai machucar. Eu tenho que saber usar o chicote. Aquilo ali não é pra eu surrar o cavalo, é uma ajuda. Espora, a mesma coisa. Então você tem que saber usar o que tem ali de uma forma que vai incentivar o cavalo, vai educar o cavalo sem bater nele, sem ser maus tratos. E aí a gente tem tantas regras, né? Então dentro do hipismo, se tu der 3 chicotadas fortes no cavalo, tu pode ser desclassificado. Tem um limite de chicotada e um nível. E se a pessoa achar e falar assim, não, eu achei que foi maus tratos, já era. Tu tem que corrigir o cavalo. Uma correção do cavalo não é dar uma surra nele. Dei uma chicotada, o cavalo já... Entendeu? Pronto, não precisa. Deu mais que isso, desclassificado. Tu leva multa, Quer dizer, tem essa mudança tem que meios, acontece. Exato. Então, as coisas vão evoluindo. E o jeito, antigamente, eles barravam o cavalo, né? Que é pra ele pular mais alto e tal. Não é permitido mais, é maus tratos. E aí vai evoluindo, a gente vai aprendendo novas formas de trabalhar o cavalo, desenvolver ele. E é normal as coisas evoluindo. Às vezes o que antigamente todo mundo achava certo... A tecnologia te permite coisas. Hoje tem até aquele Garmin. Polar, né? Os Garmin. Eles colocaram um pro rabo do cavalo, tu consegue saber o que tá acontecendo quando tu tá trabalhando com o cavalo. Então assim, vai evoluindo, vai melhorando.
Pessoal, não parece, mas já passou mais de 1 hora. Sério? Meu Deus! Quando a gente começa a conversar e está muito bom, é porque o papo foi realmente muito bom. Eu gostaria que vocês deixassem o contato do escritório para o pessoal. E eu espero, antes disso, que nós tenhamos cumprido a nossa missão aqui, que eu falei do começo, de que façam contrato para venda à vista, para venda a prazo, para contratar serviços na área equestre, né? Veterinário, todos os serviços que vocês contratam ou profissionais, façam contrato dos serviços que vocês prestam, porque é muito importante estar regulamentado com alguma coisa que proteja as duas partes. Tá? Entendam que o contrato ele não é custo. O contrato ele é investimento. Isso é muito importante. E a gente precisa, a situação no Brasil está mais complicada, então a gente precisa ter segurança jurídica. Vocês precisam ter segurança jurídica. Tudo que vocês podem fazer para se prevenir e se proteger é importante. Isso aí. Passa o contato do escritório, gente, por favor. Então, vocês podem encontrar a gente ou no meu Insta. É nessa aqui? Então, oi. No meu Insta é dv.naidlazomer. Ou então qual que é o número do escritório? Pode ser no Instagram do escritório mesmo, @BizelliNunes, né? Tem todos os nossos dados lá, site, WhatsApp, né? E-mail para fazer o contato. A gente está inteiramente à disposição, agradeço muito o convite por estar aqui, foi uma honra realmente fazer parte dessa conversa e a gente se coloca à disposição aí para o que precisar. Eu que agradeço muito a presença de vocês, quando passa rapidinho, porque o papo foi bom e muito obrigado mesmo, eu acho que ajudou bastante o pessoal a ter essa noção dos riscos que se correm de não ter o contrato e a segurança que se tem de ter investimento em segurança de ter o contrato. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Façam perguntas, se vocês acharem interessante, ficaram com alguma dúvida, a gente repassa para eles. E a gente responde. Exatamente. E a gente responde aqui. Muito obrigado, até logo. Tchau. Tchau.